Olá, boa tarde, bem-vindo ao nosso canal, bem-vinda ao nosso Evangelho no Lar. Vamos colocando o nosso copo com água para que a equipe espiritual possa fluidificar ao longo de nosso Evangelho. E a lição que foi tirada aleatoriamente para a nossa leitura e aprendizado dessa tarde foi o capítulo 24. Os sãos não precisam de médico. Item 11. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Mateus, capítulo 9, versículos de 10 a 12. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque pedem e lhes dê a vista, e não dos orgulhosos, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. E isso muitas vezes realmente nós ouvimos por causa de vários escândalos que aconteceram ao longo da humanidade com médiuns que tinham até um certo prestígio e de repente as coisas acabaram não dando muito certo. Por que será? Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio, não possa abusar. Não é verdade? Então, nós podemos, como ele diz aqui, ver, ouvir e falar. Mas, através das nossas escolhas, podemos muito bem usar mal, por exemplo, esses 3 atributos, não é verdade? E é isso que ele está dizendo aqui. Da mesma maneira, como um atributo orgânico, aquele médium pode, através da sua livre escolha, do seu livre-arbítrio, escolher usá-la mal. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Deus outorgou as faculdades aos homens, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Se o poder de comunicar-se com os espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção,
a fim de que os espíritos possam levar a luz a todas as camadas, a todas as classes sociais, ao pobre como ao rico, aos virtuosos, para os fortalecer no bem, e aos viciosos, para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? A gente costuma brincar e dizer, quando estamos fazendo um trabalho, principalmente com a palavra, né? Então, dando palestra, fazendo o evangelho como eu estou fazendo aqui. Quando a gente fala, qual é o ouvido mais próximo da minha boca, se não o meu mesmo, não é? Então, em primeiro lugar, eu tenho que ouvir. Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama. Os bons espíritos vêm assim em seu auxílio e em seus conselhos, que ele recebe diariamente. São de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Então vejam, se os bons espíritos se manifestam através de pessoas que têm muitas falhas, como nós, né? Porque nós aqui não somos santos, as primeiras pessoas a serem beneficiadas somos nós mesmos, os médiuns. Porque temos ali em primeira mão as notícias do plano espiritual nos auxiliando. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não atentar para ela? Poderia recusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com seus próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com a sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão de sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão, para o obsediar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. Então, para quem muito é dado, muito será cobrado. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento, mais ou menos dócil, aos espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem faculdade de comunicação, mas é o que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. O que quer dizer isso? Porque nós atraímos para perto de nós entidades que vão estar vibrando como nós. É sintonia. Então a gente costuma brincar assim. Na nossa geladeira da cozinha, nós temos ímãs. Se você solta, ele volta. Se você solta um pouquinho, ele volta novamente para o metal da geladeira. É a força magnética que o atrai, não é verdade? Da mesma maneira, se estamos nos sintonizando com raiva, com ódio, com desespero, com falta de esperança, vamos atrair quem para perto de nós? Senão espíritos que estiverem sentindo as mesmas coisas. Muitas vezes fica até difícil para os nossos mentores se aproximarem de nós e nos ajudar, porque nós não estamos sintonizados com eles. É como se nós estivéssemos com um rádio tentando ouvir uma música numa frequência FM, só que nós colocamos o botão na AM. Então,
Obviamente, você não vai conseguir ouvir uma música que esteja passando numa frequência FM se o seu rádio estiver plugado na frequência AM. Da mesma maneira somos nós. E da mesma maneira vamos estar sintonizados através das nossas emoções. Então, mais do que nunca, vamos lembrar aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos orar, mas nós vamos também vigiar, certo? Principalmente nessa época em que estamos aí com esse isolamento social e muitas pessoas estão como dizem, né, os nervos à flor da pele. Então, nessas horas, uma música relaxante, uma meditação, a prece, isso tudo vai nos harmonizando lentamente e nos deixando sintonizados com os nossos mentores individuais. Vamos agradecendo aos amigos queridos que estiveram conosco até agora, nos ajudando a entender melhor as palavras desse Evangelho. Obrigada mais uma vez por terem nos acompanhado até aqui. Eu peço que vocês deem um like nesse vídeo, que isso vai nos ajudar a divulgar o nosso trabalho. Inscrevam-se no nosso canal e compartilhem com aqueles que necessitem. Muito obrigada mais uma vez, até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer.